entrar na mensagem, não importa quem está tomando conta de Brasília. O importante é que o nosso Deus continua reinando. Amém. Amém? Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, seja lá quem for. O importante é que o Brasil pertence a Jesus. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. O resto, Deus, Ele está no controle. Amém? Deus está no controle, Ele vai continuar sempre no controle, em nome de Jesus. Irmãos, muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus, né? É pregado a mensagem, é pregado o sermão, né? Mas na hora que nós temos de praticar, na hora que nós temos que colocar aquela palavra, né, em ação, muitas das vezes bate a dúvida no nosso coração, na nossa mente, né? Uma das palavras que eu procuro sempre trazer comigo é que Jesus, Ele prometeu, Ele afirmou que Ele sempre estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Aí eu pergunto, irmãos, por que duvidar da situação que nós estamos vivendo? Por que ficar temeroso da situação que o Brasil está vivendo, se nós temos um Deus que é maior do que qualquer coisa? Ora, se a gente tiver que passar, vamos dizer, pelo meio do furacão, nós vamos passar. Mas só que a gente não vai passar sozinho, irmãos. Lembre-se, Mateus, o que Mateus fala para a gente? Né? O Senhor Jesus falou em Mateus: eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, a Bíblia, ela afirma para a gente, tá? Que a promessa, as palavras do nosso Deus, não são palavras de homem que promete e não cumpre. Né? O que a Bíblia diz? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Então as promessas do Senhor Jesus Cristo, elas vão se cumprir no tempo determinado por Ele. Por que temer? Por que se abalar? Fulano agora vai fazer isso, fazer aquilo outro. Irmãos, acima de fulano está Deus. Acima de cicrano está o nosso Senhor Jesus que reina. Por que duvidar? Né? Quem aqui já trabalhou à noite sabe que quando chega de manhã, o que mais você quer é o quê? Chegar em casa, tomar um banho, dormir e descansar. Né? Você trabalhar à noite é muito desgastante. Né? Nós vamos sabendo na palavra do nosso Deus que aconteceu a passagem que os discípulos, né, passaram a noite pescando, mas pela manhã não conseguiram pegar nada. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Vamos encontrar? Amém. Amém? Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe e romperam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal
que quase ia a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Irmãos, até aqui, queridos, vocês viram que aqueles homens trabalharam a noite toda e nada pegaram, mas pela manhã, quando eles ouviram e viram o Senhor Jesus Cristo, né, que o Senhor Jesus falou: lança-te à rede ao mar. E prontamente, Simão disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas porque o Senhor está mandando, a gente vai lançar. Lançar a rede. Irmãos, e por eles serem obedientes à palavra de Deus, o que aconteceu? Eles foram abençoados com grande pesca. E um detalhe, se a gente reparar, não só Simão, mas eles, além de serem abençoados, eles abençoaram os demais que estavam perto deles. Mas por quê, irmãos? Porque eles deram ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo. Eles acreditaram na palavra do Senhor Jesus. Irmãos, e muitas das vezes nós deixamos de ser abençoados. Não é porque Deus não quer nos abençoar. Não é porque os ouvidos do Senhor estão tampados para nós, não. É porque nós não damos crédito à palavra do Senhor Jesus. Quando Ele diz: eis que eu estou convosco. Meu filho, eu preciso de você para evangelizar lá, né? E você, ao invés de dar ouvido à voz do Senhor, mas Senhor, ali tem boca de fumo, né, Renato? Ali tem boca de fumo, mas é ali que Deus quer te abençoar. No último domingo, mutirão, os homens estiveram lá na minha igreja lá, na terceira, né? E viram que o lugar de perto da igreja é ou não é? É boca de fumo mesmo. Renato, tu não evangelizou ali? Em nome de Jesus. Irmãos, vai, Deus é contigo. Querido, não tema, confie, acredite. Deposite a tua vida, os teus problemas, a tua confiança na mão do Senhor Jesus Cristo. Uma outra passagem que muito chama a minha atenção é quando Deus falou com Abraão. E Deus, o que Deus pediu a Abraão? O seu único filho que ele tinha. Abraão já era homem idoso, Sara aí também, Sara já era mulher idosa, né? E quando Deus pediu, né, Isaac, Abraão, com certeza Abraão ele era ser humano, ele ficou triste, mas querido, ele ouviu a voz de Deus, ele foi obediente à voz de Deus. E eu acredito que como ser humano, como pai, mesmo sofrendo, sentindo dor, né, porque ele ia perder o filho dele, ele foi obediente à voz de Deus. Ele pegou seu filho, né, e caminhou até o lugar determinado que Deus lhe tinha falado. E quando chegou lá, Isaac perguntou, né, que estava a lenha, estava o terra, mas aonde estava, né, a ovelha para o sacrifício? E qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Deus proverá. E o anjo, né, quando Abraão ia matar o seu filho, o anjo gritou: não faça-te mal, porque sei que não negaste seu filho, né? E Deus providenciou meu filho para o sacrifício. Mas por quê, irmãos? Porque Abraão deu ouvido à voz de Deus. Porque Abraão foi obediente àquilo que Deus lhe pediu. Porque, né, Simão ouviu a voz do Senhor Jesus. Ele acreditou, ele confiou, mesmo o seu corpo estando cansado, ele ouviu a voz do Senhor Jesus. Né? Eu acredito que quem trabalha de pesca à noite, ele deve fazer uma força tremenda, mas ele foi obediente à voz do Senhor. Irmãos, que eu, você, cada um de nós, possamos de verdade mesmo ser obediente à voz do Senhor Jesus. Queridos, para a gente encerrar, uma coisa que eu sempre peço a Deus: Senhor, eu não quero viver de aparência na frente da igreja, fazendo só aparição, eu faço isso, eu faço aquilo, outro. Não. Se não for
para ser um instrumento usado por Deus, eu não quero nem estar na igreja. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, eu estava falando com ela, que me dói ver que pessoas que ouvem a voz do Senhor, que pessoas que escutam a mensagem, mas não está nem aí para a palavra de Deus, não está nem aí para a obra do Senhor Jesus Cristo. Aí depois teria coragem de questionar por que Deus eu não sou abençoado. Aí eu torno a dizer, não é culpa de Deus, porque Deus como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas eu te pergunto, né? Nós estamos dando ouvido à voz do Senhor Jesus? Nas nossas igrejas, nós temos feito, né? E aquilo que a gente faz, a gente está fazendo para chamar a atenção de Deus ou é chamar a atenção do homem? Né? A gente tem feito para chamar a atenção do nosso Senhor Jesus ou a atenção do homem? Olha, no dia que teve o trabalho lá na igreja, não sei se o Renato preparou, eu estava com o meu pé, esse pé aqui, inchado. Mas inchado porque eu dei mau jeito no trabalho, um buraquinho eu pisei em falso, virei o pé, mas inchou, irmão, mas doía, né? Aí minha esposa de manhã perguntou, vem cá, tu vai? Aí eu falei, vou. Mas como é que tu vai calçar sapato? Eu falei, quem disse que eu vou de sapato? Eu calcei uma sandália e fui mancando, mas fui. Porque, irmãos, eu torno a dizer, se não for para agradar a Deus, eu não quero nem estar aqui. Não quero nem estar aqui. Mas tudo aquilo que eu procuro fazer com o meu Deus, eu peço o seguinte, Senhor, eu não quero ser reconhecido pelo homem, mas eu quero somente agradar o Senhor, chegar até o teu coração, Senhor. Pois o que me interessa é trabalhar para o meu Deus. Ainda que A, B, C, D, não está nem aí. Glória a Deus por isso. Senhor Jesus Cristo fez obras, fez maravilhas, e nem por isso muitos deram crédito à palavra dele. Porque o objetivo dele era agradar a Deus. Que nós possamos, de verdade, ouvir a voz do Senhor, para que possamos de verdade aprender a agradar o nosso Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.